Olá, discípulos do Deus Altíssimo, vocês que acompanham aqui o canal Tetelestai, é uma graça enorme poder estar com vocês, sabendo que eu sempre trago uma reflexão bíblica, ensinamento bíblico, para aumentar o conhecimento de vocês, aumentar a comunhão, o relacionamento de vocês com Deus. Claro que antes de fazer o vídeo, eu oro bastante, eu estudo bastante, revejo meus estudos teológicos para poder trazer um ensinamento de qualidade e bíblico para você e também para mim. Hoje vamos fazer uma reflexão, começando uma série sobre o pecado. Vou utilizar o texto sagrado em 1 João capítulo 5, versos 16 e 17. A palavra do Deus Altíssimo nos ensina dessa forma: se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus dará vida ao que pecou. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Existe pecado que conduz à morte. Não estou ensinando que se devorar por esse. Verso 17. Toda injustiça é pecado, contudo, há pecado que não induz à morte. A palavra vai nos ensinar, então, que pecado é pecado. Pecado é uma transgressão à lei de Deus. Pecado é um não dito a Deus. Pecado é você querer ser inimigo de Deus. Bom, mas o texto ensina que há uma diferença entre pecado que não leva à morte e o pecado que leva à morte. O pecado que não leva à morte, nós teólogos chamamos de venial, e o pecado que leva à morte chamamos de pecado mortal. O pecado venial é aquela transgressão leve a Deus. Já o pecado mortal é uma transgressão grave à lei de Deus. Como ponto número 2, vou trazer a consequência desses pecados. O pecado venial, ele resulta no enfraquecimento da graça, uma perda da graça em você. Você fica enfraquecido espiritualmente. Já a consequência do pecado mortal é a perda do céu. Se você morrer sem o arrependimento, é a perda do céu, é a consequência do pecado mortal. O livro de Tiago, capítulo 4, verso 17, vai dizer que essa relação do pecado venial, onde existem as faltas leves, onde não queremos fazer algo e acabamos fazendo, mas isso não fere gravemente a lei de Deus. Já o pecado mortal, você pode reparar em Romanos, capítulo 6, verso 23, confira em sua Bíblia, onde o texto sagrado vai falar para você e para mim desta forma: o salário do pecado é a morte. Ou seja, aquele que morre em pecado, ele tem como pagamento a morte, isto é, a perda do céu. Então, se você está em pecado venial, ore ao Senhor Deus e peça perdão do seu pecado. E se você está em pecado mortal, está na hora de você buscar um arrependimento profundo e voltar à casa de Deus. Como terceiro ponto, vou trazer nessa questão o arrependimento do pecado. Bom, o Salmo 51, verso 17, vai falar que aqueles que estão em pecado venial, se tiver um ato de contrição perfeito, se tiver um coração contrido, o seu pecado é perdoado. Se ele dobrar o seu joelho, orar, seu pecado é perdoado. Se o pastor orar por esse pecado venial, a palavra ensina que ele será perdoado. O seu padre orar por você, o seu líder de célula orar por você, o seu parceiro, sua parceira de oração orar por você, por esse pecado venial, este será perdoado, conforme o texto sagrado de 1 João, e você também pode amparar o que eu estou falando no livro dos Salmos, capítulo 51, verso 17. Já quem está em pecado mortal, aí não. Quem está em pecado mortal, vou trazer a parábola do filho pródigo ou a parábola do pai misericordioso, como eu prefiro. Está em Lucas capítulo 15, você pode pegar a partir do verso 18, aonde quando o que está em pecado mortal, ele deve se arrepender verdadeiramente, ele deve buscar arrependimento. E o texto diz que ele volta para a casa do pai. Então, ele é filho de Deus, mas ele está no mundo, ele está fora da graça de Deus, está sem o amparo do Pai. Ele desejou viver sem a graça de Deus. Ele desejou viver sem o amparo do Pai. Ele desejou viver fora da casa do Pai. Isto é,
a igreja. Então, no mundo, ele comete inúmeros pecados, mas ele se arrepende e ele, então, volta para a casa do Pai. Aqui está o diferencial para o pecado mortal. Você deve reconhecer pecador, reconhecer que Deus é Senhor da tua vida, se arrepender e voltar para a casa do Pai. Ir lá pedir perdão de joelhos dobrados, clamar ao Senhor Deus. Se você for padre, pedir o seu padre para, se você for católico, pedir para o seu padre orar por você. E se você for evangélico, pedir ao seu pastor, ao seu reverendo, para orar por você e você ter o coração totalmente voltado para Deus em arrependimento. Aí você volta à comunhão. Te é restaurado a dignidade de filho de Deus. Aquela capa de pecado que estava sobre você é retirada. Então o Senhor Deus olha para você e não vê mais pecado, mas vê o filho dele, uma vez que você se arrependeu de verdade. No último ponto, vou trazer a importância da vigilância para que você não peque, nem de modo venial e nem de modo mortal. O pecado venial você deve observar para você não pecar. São pequenas coisas, atos pequenos, pequenas falhas que vão te enfraquecendo, vão colocando você numa espécie de se acostumando com o pecado. Tá? Você confere na sua Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 12, verso 1. Confere onde você é exortado pela palavra a se despir de toda o pecado, toda a situação de pecado, pessoas que cometem pecado. Você deve evitar tais ambientes para que você não cometa o chamado pecado venial, que te enfraquece, que mancha o evangelho na sua vida. Já o pecado mortal, vou trazer nesse ensinamento o livro de Gálatas, capítulo 5. Vou pegar a partir do verso 19. A palavra do Deus Altíssimo que eu trago aqui. Preste atenção o que é o pecado mortal. Disse a você que o pecado venial, a importância da vigilância, ele não está em locais, ambientes, certos tipos de música e etc. Coisas que podem te levar a pecar de modo venial. Mas o pecado mortal deve ser evitado a todo custo. A todo custo. E aqui tem um texto que vai te ensinar o que é o pecado mortal. E se você comete algum desse pecado, conserte sua vida. O texto sagrado no livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, vai falar assim: Ora, as obras da carne são manifestas. Quais são as obras da carne? Quais são os pecados mortais? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Verso 20. Idolatria e feitiçarias, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções. Verso 21. E inveja, embriaguez, orgias e tudo quanto se pareça com essas perversidades, contra as quais vos advirto, diz o apóstolo, como já vos preveni antes, os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Aqui está uma lista dos pecados mortais. Quem pratica algum desse pecado não herdará o reino de Deus. Que eu termino de ensinamento de valor para você nesses 4 pontos, onde destacamos o pecado venial e o pecado mortal. A necessidade de arrependimento de modo muito grande no pecado mortal. E se você tem um parceiro de oração, uma parceira de oração, seu esposo, sua esposa, seu pastor, seu padre, que um ore pelo outro para que os pecados veniais sejam apagados. Com relação ao pecado mortal, existe a necessidade de você evitar a todo custo, porque talvez você não tenha tempo de se arrepender para herdar o reino do céu. Leia livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19. Se algum desses pecados você comete, vem a recomendação bíblica para você não mais fazê-lo. Tetelestai.